Tá, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco de Staphylococcus aureus, né? Vamos falar também da aureus sarmis, saprofíticos, epidemides, né? A gente vai ver as principais aqui dentro dessas Staphylococcus. A gente tem aqui a manifestação clínica, né? É uma infecção aí, pode ter infecção do folículo piloso ou formação de abscesso também, tá? E pode também apresentar forma disseminada, né? Ir para a corrente sanguínea e acabar causando essa bacteremia aí ou septicemia, né? Que ela vai para outras regiões do corpo e acaba atacando, por exemplo, o coração, acaba atacando aí outras regiões aí. Por exemplo, como está aqui, ó, pode causar aqui uma endocardite, pode causar aqui osteomielite, pode causar aí meningite, pode causar também infecção pulmonar, certo? Então, a gente tem aqui as formas, né? As manifestações que como eu estava falando, pode vir através de infecção do folículo piloso, pode vir de forma disseminada, né? Que vai para a corrente sanguínea e pode causar aí endocardite, osteomielite, meningite, infecções pulmonares, mas a gente vai ver detalhado mais para frente. Pode ser também por infecção, intoxicação aí alimentar, né? Causando aí náusea, vômitos, diarreia, sem febre, tá? Pode também ser por um corpo estranho, você acabou tendo um trauma ali naquela região ali e essa bactéria, a Staphylococcus aureus, está ali entrando nessa região por um corpo estranho, furou um prego ou algo assim do tipo. Então aí a gente tem aí, eu coloquei aqui astilha, né, estilhaço, catéter e próteses, também são corpos estranhos. A gente também tem as pessoas que têm os defeitos congênitos aí, certo? Então aí pode ter um defeito aí quimiotático ou também um defeito aí na resposta fagocítica, certo? Então coloquei aqui esse esqueminha aqui só para mostrar que pode ser aí Staphylococcus aureus por inalação, tá? Vou até pintar aqui, ó, vou deixar aqui deixa aqui por inalação. Pode ser também por síndrome, lembra? Através do SST1, né? Que lembra a toxina do choque tóxico pelo absorvente. Também pelo contato direto, certo? A formação do abscesso. Então, tudo isso aí são as formas aí de contrair essa Staphylococcus. Então, pode pedir como cita lá. Enfermidade cutânea. Vou começar pela primeira aqui. Nós temos aí o impértigo, temos foliculites, temos o furúnculo, né? Esse furúnculo aí é uma extensão dessa foliculites. Nós temos aí também um carbúnculo, que é várias foliculites formando esse carbúnculo, ou seja, forma uma foliculite, pode formar um furúnculo e depois virar um carbúnculo, que são uniões de todas elas. A gente também tem outra, essa aqui que ele colocou, né? E infecções de feridas, e a gente também tem síndrome da pele escaldada e impértigo ampolhoso. Tudo isso aí são enfermidades cutâneas e pode ser solicitado como cita na prova. Impértigo, foliculite, furúnculo, carbúnculo, infecções de feridas, síndrome da pele escaldada, não é do choque tóxico, é da pele escaldada, e esse impértigo ampolhoso. É como se fosse uma pele escaldada localizada. É como se fosse isso daqui que é generalizado, porém num local menor, certo? Vamos falar de detalhes de cada uma delas aqui. Que eu acho difícil cair na prova esses detalhes, mas as citas como as principais, que é o que eu acabei de falar, impértigo, foliculite, furúnculo, né? Isso aí pode ser como cita e pode cair. Então vamos lá. Impértigo, infecção superficial com a mácula roxa, né? Roxa com eritema. Então aquela parte vermelhinha ou avermelhada em volta. Pode ter crosta e também pode ter múltiplas vesículas. Então a gente tem aqui, ó, esse impértigo, uma fotinho aqui, né? A região avermelhada assim em volta, né? E essa região aí com múltiplas vesículas. Foliculite já é uma infecção com pus, né? Dos folículos. Então a gente tem uma foliculite, né? Que é a região aqui com pus
do folículo dos pelos aqui, piloso, certo? Furúnculo já é uma extensão dessa foliculite. Então, já é isso aqui, ó. São vários foliculites formando aí um folículo, e um carbúnculo é maior ainda do que esse aí. Eu não tenho foto aqui para mostrar. Então, furúnculos é a extensão da foliculite, é o bloqueio da glândula sebácea, né? E vários foliculites podem formar um carbúnculo. Outras também podem ser supuração, né? Necrose tissular, descamação e sepsemia mortal, certo? Mas isso aqui, a princípio aí, não considera não. Vamos pegar os principais aí. Temos aí as infecções de feridas que são causadas por SARMs. Então a gente tem aqui edema, eritema, com dor, com pus, pós-cirurgia ou trauma. Por que pós-cirurgia? Lembra, esse SARMs aqui está relacionado com infecção hospitalar. Certo? Falou infecção hospitalar, áureos, SARMs, certo? Então, pós-cirúrgica, certo? Síndrome da pele escaldada, a gente está vendo aqui a descamação toda da pele aqui do bebê, ó, que tudo isso aqui é pele. Então, inicia com eritema bucal e é uma enfermidade esfoliativa, é uma descamação do epitélio, certo? Sem necroses. Em crianças a mortalidade é de 5% e nos adultos a mortalidade é de 60%. Empértigo ampolhoso é uma forma localizada da pele escaldada, como eu falei, né? Uma forma localizada aí da pele escaldada. A gente vai ter lá esse eritema, ele não se estende, óbvio, se ele é localizado, ele não se estende, certo? A pele também não vai desprender e tem aí é de fácil aí transmissão, certo? Então, fica aí como cita, vou até diminuir o zoom aqui, ó, para essas enfermidades aí cutâneas: empértigo, foliculite, furúnculo, infecções de feridas e síndrome da pele escaldada e empértigo ampolhoso. Agora a gente vem aqui para infecção alimentar, é a mais frequente, certo? Então aí tem uma incubação aí de 30 minutos a 8 horas. As toxinas podem ser de células vivas ou não, certo? Lembrar? Células vivas ou não. E essa daqui, Staphylococcus intermedius. E essa daqui também, a Icus, né? Staphylococcus icus, também causam intoxicação. Ou seja, a temperatura pode destruir a bactéria, porém as toxinas ficam presentes por um tempo no organismo, certo? Acho difícil ele citar isso daqui, mas intoxicação alimentar é a mais frequente para Staphylococcus, certo? Ele diz aqui: alimentos enlatados, queijos, cremes, tudo relacionado com sal. Isso aqui que é importante. O sal, né? O sal é o principal meio aí, né? Alimentos salgados com muito sal, enlatados, essas coisas são os principais meios de sobrevivência para essa Staphylococcus aureus. Reservatório dele, o principal é o corpo humano e fica onde? Na nasofaringe, certo? Nasofaringe ou na cavidade nasal aí, pode cair como essas duas opções, certo? E manipulações de leiteiro, laticínio, né? Os animais também são reservatórios para Staphylococcus aureus. E com relação a essa intoxicação alimentar, a gente vem aqui com a ação emética, que é o vômito, tem a ação de diarreia, tem enterites e também os estímulos de célula T. Então pode ser que caia, cite aí essas reações que causam aí na infecção alimentar, certo? Infecção alimentar, intoxicação alimentar. Então aí, ação emética, que é o vômito. Aí eu coloquei aqui irrita a parede do intestino, né? E libera aí neurotoxinas. A ação de diarreia estimula o processo inflamatório do estômago e também desse intestino, né? Sem sangue. Então, diarreia sem sangue, se eu não me engano, com sangue chama de desinteria, né? Que é com sangue. Então, é sem sangue.
e também causam a desidratação aí por conta dessa diarreia. Enterites é uma diarreia aquosa, tem espasmos, tem febre, né, difícil de detectar, também pode causar úlceras na mucosa do colo, pode ter presença aí de leucócito nas fezes e estafilococos elevados e a microbiota reduzida. Então isso aí pode causar essa enterite aí, ou seja, o nível de estafilococos aumenta e óbvio, né, a microbiota reduz aí. E também estímulo de célula T, né, ele diz assim que o sangue estimula macrófagos, célula T, citocinas e interleucina 2. Isso aqui eu não entendi muito bem assim não, mas essa intoxicação alimentar ela pode levar esses estímulos aí de células do sistema imunológico e acabar liberando aí citocinas, né, interleucina 2, enfim. Então, como intoxicação alimentar, a gente pode colocar aí ação emética ou vômito, ação de diarreia, enterites e estímulos de célula T. A síndrome do choque tóxico, a gente já falou, né, por conta do absorvente, né, passa do período e aí acaba criando esse ambiente favorável. Aí ele colocou aqui que é uma afetação multiorgânica e pode também afetar o sistema nervoso central, digestivo, né, hematológico, hepático, muscular e renal. Então, tudo isso daí pode estar gerando uma série de complicações no nosso organismo por conta desse excesso aqui nessa região aí de liberação de toxinas e causando essa inflamação aí generalizada. Bacteremia também pode acontecer, né, que estende aí para a corrente sanguínea e a gente tem aí por intervenção cirúrgica o uso de catéter. Geralmente essa bacteremia é por intervenção cirúrgica e uso de catéter, ou seja, vai lá e acessa aí a corrente sanguínea. Endocardite aguda, mortalidade de 50%, alteração da função cardíaca. Também pode acontecer pneumonia pelo SARMs aqui, ó, SARM. Então a gente tem aí aspirações bucais, né, através dessa aspiração bucal, disseminação hematogênica e aí vira uma pneumonia. Esse SARMs aqui é responsável por pneumonia necrosante, choque séptico e morte. A gente também viu que esse SARM é por infecção hospitalar, certo? Osteomelites também é outra. Ela pode ser por um traumatismo ou pela disseminação hematogênica, né, pela corrente sanguínea. A gente tem uma incubação de 2 a 3 semanas em crianças, em ossos largos e nos adultos, nas vértebras. Então acaba causando essa inflamação nos ossos largos nas crianças e nas vértebras aí nos adultos. A gente também tem artrite séptica, que acontece aí em grandes articulações, pode causar dor, eritema, pus, está relacionado aí com prótese e anomalias articulares. Então, perceba aqui, ó, que o que a gente tem como principal aí, ele só está explicando dentro aqui de cada modalidade dessas patologias, mas o que a gente de fato tem que saber são as principais, que são enfermidades cutâneas, que a gente viu que são todas essas aqui embaixo. Depois vem intoxicação alimentar, que a gente viu que pode ser vômito, diarreia, enterite e célula T. Depois vem síndrome do choque tóxico, pode causar bacteremia, endocardite aguda, pneumonia, osteomielite e artrite séptica. Tudo isso aí pode ser causado pela Staphylococcus aureus. E aqui dentro só está explicando o detalhezinho de cada uma. Mas esses principais patologias tem que gravar porque ele pede como cita na prova. E também a gente precisa saber, né? Já o diagnóstico laboratorial, a gente tem aí, a gente recolhe esse material, que pode ser o pus, o sangue, pode ser o catarro, o líquido cefalorraquídico, para poder fazer essa identificação da presença desses estafilococos. Também pode ser através do processo de coloração e o método sorológico também. Cultivo é cultivado em H. sangre, né? Aeróbises ou anaeróbises. Também tem a produção de pigmentos,
E meios seletivos, isso aqui que é interessante, H-manitol com presença de quê? De sal, certo? Então, por quê? Porque Staphylococcus aureus gosta do sal, né? Está presente mais em alimentos com sal, por isso que é H-manitol com sal. Identificação. A gente tem aqui, como é que faz esse processo de identificação? A gente já viu lá que é coagulasa positivo e manitol positivo e catalasa, óbvio, né? Catalasa é o primeiro. Então, tudo positivo. Catalasa, coagulasa e manitol positivo. Também ela tem a capacidade de quê? Hemolítica, né? Capacidade hemolítica, produzir aquelas toxinas para degradar lá os eritrocitos. E também ele colocou aqui que liquefaz a gelatina, não entendi muito bem, mas enfim. A gente tem lá, já viu lá a prova, né? Catalase e coagulase, a gente já falou. E também tem esse aqui, esse FISH, a gente tá falando aqui de identificação. Tem esse FISH aí, chamado de marcador marcador fluorescente, que detecta aquele gene lá, lembra? O gene MECA, que transforma PBP1 em PBP2. Então, de que forma é detectado esse gene MECA? Através desse processo aqui chamado FISH, que é um marcador fluorescente. A gente também tem aí os anticorpos, né? Que é frente a esse ácido teicoico. Então, tudo isso aí pode ser como usado para identificação do Staphylococcus aureus. Se produz catalase, se produz manitol, né? Qual é a sua capacidade hemolítica, porque é cultivado em H, lembra? H-sangue aqui, ó. H-sangue, então a hemolítica vai lisar esse sangue. Também tem esse processo FISH e também tem os anticorpos frente ao ácido teicoico. Tratamento do Staphylococcus é com vancomicina, tratamento geralmente não cai. Epidemiologia. Epidemiologia, a gente tem aí, a principal fonte de infecção é a lesão descoberta, vias respiratórias, pele, hospitalar e pelular, certo? A gente também tem que o habitat principal é onde, ó, cavidade nasal ou nasofaringe, pode ser um dos dois que ele coloca lá na prova, tá? A gente colocou aqui também que tem outros locais que ele fica lá nos plegs cutâneo, no umbigo, a gente também tem aí na garganta, no trato urinário e na boca também. Meio de controle é conduta de higiene, né? Limpeza de feridas com desinfetantes, né? Aquecer os alimentos e refrigerar bem esses alimentos, tá? Então, tudo isso aqui para cima foi de Staphylococcus aureus. A gente tem agora aqui as últimas duas aqui para finalizar, que é a Staphylococcus epidermidis e a Saprophyticus. Epidermidis, o nome já diz, né? Dermis. Então, lembra aí de pele, cutânea. E também ela é oportunista. Por quê? Porque essa pode causar uma bacteremia, ou seja, pode causar aí endocardite, infectar lá as válvulas cardíacas, válvula do coração. Ou seja, essa bactéria, se ela conseguir passar da pele, que é o local dela, para a corrente sanguínea, ela pode causar aí uma endocardite, porque ela vai lá, ó, infectar as válvulas do coração, vai lá diretamente infectar a válvula do coração. Detalhe importante, qual é o meio aí, né, pra gente identificar? Lembra? Catalasa, porque é Staphylococcus. Coagulasa tem que ser o que? Negativa, porque se for positivo é aureus. E manitol, negativo, porque se for positivo é aureus. Perceba que no Saprophyticus a catalase é positiva junto com esse, certo? A coagulasa também é negativa, porém é o manitol que é positivo. Lembra da tabela lá em cima? Vou voltar lá em cima. Lá da aula anterior. Tá vendo aqui, ó? Catalasa positiva, estáfilo. Catalasa negativa, estrepto. Como a gente só está falando de estáfilo, a gente vai fazer agora o quê? Depois da catalasa, coagulasa. Se for positiva, vai para aureus e faecalis e o manitol mandando positivo de novo da aureus. Porém, esse caminho aqui, que é a coagulasa negativa, ela pode ser tanto Saprophyticus como epidemite. Como é que a gente vai diferenciar? Pelo manitol. Se for positivo, Saprophyticus, e se for negativo, epidemites, certo?
Então, tabela da aula anterior aí. Então, lá no final, coagulasa positiva, coagulasa negativa, mannitol negativo, vai dar o epidermides. Coagulasa positiva, coagulasa negativa e mannitol positivo, vai dar saprofíticos. Lembrando que os saprofíticos está relacionado principalmente às infecções urinárias, tanto da uretra quanto da vagina na região do cérvix. Então, isso que é importante lembrar. Eu deixei um resuminho aqui, tá? Que eu fiz, falando que os estafilococos, eles são gram-positivos, todos eles são gram-positivos. E eu coloquei aqui o aureus sarmes, epidermites, saprofíticos, aemolíticos e esse lugdunus, certo? Então, vou falar um pouquinho de cada um aqui, só para a gente relembrar aqui. O aureus, a gente falou que é o quê? Infecção cutânea, que pode ser o quê? Impértigo, né? Foliculite, furúnculo. Pode ser choque tóxico também. Pode ser o quê? Uma intoxicação alimentar, lembra? Vômito. Pode ser diarreia, bacteremia. Pode dar endocardite, pneumonia, artrite séptica e osteomielite. E o local principal, cavidade nasal ou nasofaringe. Coagulasa positiva, catalasa positiva, mannitol positivo. Tudo positivo. Então, tudo isso aqui é da aureus. O que foi que eu coloquei mais aqui também? A gente falou de fatores de virulência. Lembra? Beta-lactamasa, né? Se une à região FC do anticorpo. Tem o GMEC-A. Tem aquele PBP2. Tem a MS-CRAM. Tem limocápsula. Também o aureus. A gente viu lá, ó, as toxinas. TTS1, toxina do choque tóxico, toxina alfa, beta e delta, que é a hemolisina. Tem a toxina gama. Tem a endotoxina, enterotoxina, toxina esfoliativa, que vai causar síndrome da pele escaldada. Tudo isso aqui, ó, Staphylococcus aureus, certo? Resuminho básico aí. Aí eu tenho aqui também, ó, SARMs. Lembra que a gente falou do SARMs? Ele pode gerar uma pneumonia necrosante, choque séptico e morte. Está relacionado com a leucocidina de Pantovalentin, eu falei lá também, e hospitalar, certo? Infecção hospitalar. A gente viu também que a epidermidis, você avisa, epidermis, pele, é a infecção que cutânea, ou seja, das válvulas cardíacas. Tá vendo aqui, ó? Endocardite. Catalasa positiva, coagulasa negativa, mannitol negativo. Porque o mannitol positivo é de quem? Do saprofíticos. Saprofíticos é infecção urinária, lembra? Uretra e cérvix, acabei de falar. Catalasa positiva, coagulasa negativa e mannitol positivo. Olha o resuminho de tudo aqui, ó. E a gente não falou desse daqui, ó, que eu acho que não vai cair, mas estava lá no slide dele lá. Que é hemolíticos, certo? Que está nas regiões de glândulas apócrinas, lembra? E essa lugdunus também. Ele diz aqui, ó, que esse hemolítico ele causa bacteremia, endocardite, infecção óssea, articulares, infecções urinárias, feridas oportunistas. E essa lugdunus, endocardite, artrite, bacteremia, urinária oportunista. Perceba que elas parecem, né? Se parecem as patologias. Por isso que ele não vai cobrar. Perceba que aqui tem, ó, a infecção urinária. Porém, quem é a principal de infecção urinária? Saprofíticos. Perceba que aqui está dizendo aqui, ó, que causa aqui de feridas. Mas quem é a principal de feridas e que causa endocardite? Vai ser a epidermides, que é cutânea, certo? Então, fica ligado aí, porque isso aqui pode confundir também. Valeu? Tamo junto. O próximo vídeo vai ser Streptococcus.